Eis que a Luísa Sonza aparece com um clipe extremamente bizarro e ela está recebendo críticas agora da sua própria fanbase. Por que as pessoas estão questionando e dizendo que ela passou dos limites? E por que essa tendência bizarra da cultura pop, da cultura funk e das artistas gringas por aí tem a ver com o feminismo e o que o feminismo contribuiu para o progressismo cultural dentro desses meios e também para a relativização daquilo que é belo, sempre apreciando cada vez mais por aquilo que é bizarro como método de disrupção dentro da música, como método de subversão da música. É justamente porque a ideologia progressista invadiu os meios culturais em que sua ideologia foi aplicada. O feminismo por si só ele é contra o padrão de beleza, ele não acredita que existem padrões morais objetivos, ele não acredita que existem padrões de beleza que são objetivos, então o feminismo ele prega a plena relativização daquilo que é belo, inclusive da degradação completa dos valores morais. E isso é adotado como se fosse uma política a ser aplicada por qualquer artista que seja influenciada por essa ideologia feminista. Então o que eu quero dizer com isso? Cada vez mais você vê as artistas se desfigurando, adotando procedimentos estéticos em que fazem essas artistas parecerem mais drag queens do que mulheres femininas, com traços realmente harmoniosos, com traços mais delicados, que remetem a uma feminilidade genuína. Você vê cada vez mais uma tendência dentro dessas artistas pop para apelar para aquilo que é bizarro, inclusive nas suas expressões estéticas, inclusive nas suas aparências. Não sei se você percebeu, mas está cada vez mais comum no meio pop as mulheres, por exemplo, apelarem para procedimentos estéticos e maquiagens que fazem-nas parecer muito mais drag queens, travestis, do que mesmo mulheres naturais com suas belezas naturais, o que é contraditório diante de um feminismo que diz lutar contra padrão de beleza e lutar cada vez mais pela beleza natural das mulheres como elas realmente são. E o que vemos é exatamente o contrário, que essas artistas feministas elas estão fugindo da feminilidade, apelando cada vez mais pro que é bizarro. A gente vê, por exemplo, como tá a Madonna hoje em dia, irreconhecível, e tudo isso de maneira propositada com procedimentos estéticos para parecer assim, bizarro daquele jeito. Então vem aquela pergunta, por que será que a Luísa Sonza e todas as artistas pop do momento estão apelando cada vez mais para estímulos visuais cada vez mais apelativos e para mensagens simbólicas cada vez mais dúbias? O que é que está por trás disso e por que existe essa tendência nesse meio? A sexualização excessiva se tornou um padrão feminista dentro da produção audiovisual e dentro da produção cultural dessas músicas. Todas as artistas elas professam a mesma ideologia, elas têm as mesmas crenças e elas acabam apelando para os mesmos efeitos simbólicos dentro das suas produções musicais, dentro das suas produções audiovisuais. Isso está muito claro que existe uma agenda feminista, existe uma agenda progressista por trás. E conforme eu falei, o progressismo ele defende a relativização de absolutamente tudo. Não existe padrão objetivo de absolutamente nada. Não existe padrão objetivo de beleza, nem padrão objetivo moral, então tudo é permitido. Então, enquanto existem padrões na sociedade, existe uma ideologia cujo objetivo é quebrar esses padrões e substituí-los por seja lá o que for. O importante é quebrar os padrões, o importante é ser disruptivo sem ter um propósito nenhum, o importante é chocar. Essa cultura de chocar, de provocar o que é bizarro, vem dessa tendência relativista, feminista e progressista dentro da cultura. Então, cada vez mais você vê que existe dentro desse meio da cultura pop uma pressão para que haja um compartilhamento da mesma crença ideológica entre as artistas e uma tendência muito parecida. Se você observar, por exemplo, a Luísa Sonza, quando ela começou a repercutir mais, depois que ela começou a namorar o Whindersson Nunes, ela produzia músicas muito mais light e ela não tinha esse nível de exposição sexualizada que ela tem hoje em dia. E do nada ela mudou completamente, porque ela foi movida por essa pressão da indústria do funk, essa pressão da indústria do pop, que tem como regra a crença feminista de que a mulher tem que se colocar como um objeto, de que é errado um homem desejar uma mulher, mas caso ela se coloque por livre e espontânea vontade como um objeto, como uma carne barata, aí é completamente válido e não tem contradição nenhuma. E eu acho engraçado isso, porque antigamente, se você observar, os principais artistas, eles meio que eram disruptivos e eles questionavam o sistema. Hoje em dia, aquilo que eles questionavam faz parte do sistema e as artistas que reproduzem isso, elas acham que estão questionando o sistema, sendo que elas estão aderindo àquilo que o sistema quer.
As músicas estão cada vez mais parecidas, os clipes estão extremamente parecidos, existe uma estética muito parecida que é compartilhada por todas as artistas, elas acreditam nas mesmas coisas, elas pregam a mesma subversão de valores, como é de se esperar dentro da produção do funk. A gente vê na letra uma letra completamente sem sentido, extremamente pobre, sem musicalidade adequada, e sempre apelando para as palavras-chave de sexualização. Bota, 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 é o que está presente, é um termo que está presente em toda a produção de música dentro do funk e dentro do pop. É incrível, é a mesma coisa, tá todo mundo igual, tá todo mundo produzindo a mesma coisa e tá todo mundo com a mesma estética, e existe uma razão para isso. As grandes produtoras, elas estão impondo uma ideologia específica. E se você tem que ter sucesso no meio, você precisa vender a sua alma e compartilhar das mesmas crenças ideológicas e que a indústria pop, a indústria funk do momento está pregando. Caso contrário, você não faz sucesso. Basta você observar a repercussão, por exemplo, dos clipes da Luísa Sonza, que eram mais light, as músicas que eram mais light, que não tinha esse tipo de exposição. E compare com os números que ela tem agora, a partir do momento que ela passou a produzir esse conteúdo extremamente enojado, esse conteúdo extremamente bizarro para chamar a atenção. E é basicamente isso que ela conseguiu. Chamar a atenção, apelando para aquilo que é bizarro, para a subversão dos valores, para a subversão do belo, e assim seguem as artistas pop e a tendência cultural do momento. E eu fico aqui pensando cá com os meus botões, né? Essas artistas, elas realmente acham que estão questionando o sistema, questionando o status quo, fazendo esse tipo de coisa, fazendo esse tipo de clipe, esse tipo de sexualização, esse tipo de estética extremamente bizarra. Não, essas artistas estão fazendo exatamente o que o sistema determina, aquilo que o sistema quer. Se você quer contrariar o sistema, você tem que fazer o oposto. Se você contar somente com seu talento, produzindo música de qualidade, sem expor o seu corpo e sem sexualizar o seu corpo, isso sim é disruptivo hoje em dia. O artista que faz isso e que não se entrega aos ditames do sistema, esse sim é um artista que está prezando pela qualidade da produção cultural e musical. Não que vemos essas porcarias hoje em dia, que é seguida aí pela Anitta, pela Luísa Sonza e tantas outras artistas do momento. Então já dizia que existe uma correlação perfeita, muito adequada entre aquilo que você escuta e o seu nível de inteligência. E a gente já tem produções, né, literárias, produções científicas, correlacionando a qualidade de música que você escuta, o aspecto da plasticidade do seu cérebro. Tá? Você se torna mais inteligente quando você escuta músicas de qualidade e você literalmente perde pontos de QI quando você escuta músicas de péssima qualidade com sonoridades extremamente tribais e músicas cujas letras realmente são extremamente pobres. E eu fico realmente imaginando aqui, realmente, cara, dentro dessa música da Luísa Sonza, realmente tem alguém, existe uma pessoa que vai botar essa música no Spotify, botar o seu fone de ouvido e ir pro seu trabalho, ou voltar do seu trabalho escutando esse tipo de música, tipo apreciando a musicalidade, apreciando a letra. Realmente existe esse tipo de pessoa que realmente para pra apreciar esse tipo de música? É um questionamento que fica, cara, porque custa muito acreditar que existe esse tipo de pessoa. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique em gostei e comente aqui embaixo o que é que você acha desse tema, o que é que você acha dessa repercussão toda que teve e o que é que você acha dessa bizarrice. Então eu quero saber a sua opinião e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Valeu, um forte abraço.